portal Entre Textos e o Piauí tem a alegria de vivenciar em 4 encontros leituras de encantamento de poemas entre gerações. Para vivenciar esse momento, os integrantes da coletânea terão os seus textos discutidos, lidos, discutidos, sentidos, a partir daquilo que mais lhe toca do ponto de vista imagético, do ponto de vista sonoro, do ponto de vista do sentimento. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Poema Entre Gerações faz parte da coleção Entre Gerações, idealizada no ano de 2018 pelo escritor Cláudio Ciarline, que convidou também o escritor José Luiz de Carvalho e o diagramador Fábio Bezerra para ajudar na construção tanto de Contos Entre Gerações, que foi lançada no ano passado e contou com a participação de 30 escritores que atuam em veículos culturais e literários de Parnaíba, como desta obra de agora, que reuniu 60 poetas. E para o terceiro livro, que já está sendo editado e que virá à luz no próximo ano, fechando dessa maneira a trilogia, que tem a missão de promover a integração de escritores de diversas gerações. A obra em questão traz poetas que têm a idade entre 19 a 85 anos, que varia entre 19 e 85 anos, e foi construída no decorrer destes meses de quarentena, tendo alguns poemas que retratam o assunto. Nós projetaremos aqui a obra para que os poemas sejam vivenciados a partir daquilo que nos tocam. Eu peço permissão aqui a vocês para projetar a obra. Eu vou projetar aqui a obra para um pequeno passeio aqui pelo prefácio, pelo sumário da obra, com o nome dos que nela constam, nos permitam. E passaremos à apresentação dos poetas que realizarão leituras de encantamento neste primeiro encontro. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Pediríamos que se apresentassem de maneira breve para que possamos passar às leituras de encantamento. Começamos aí, portanto, eu vou seguir a sequência aqui de quem aparece no vídeo. Começamos, então, pelo Carlos Pontes. Muito obrigado. Muito obrigado, Dilson Lages, mais uma vez. Estando aqui, nesse encontro, não é, cuja nossa nomenclatura maior é a literatura. A literatura não deixa de ser um código humano, dos mais populares que se conhece desde o começo da civilização, onde nos sentimos e nos percebemos como seres civilizados. Então, a literatura ela desempenha um papel também de civilidade. Então, assim, muito obrigado por estar presente nessa noite. Meu nome é Francisco Carlos Pontes. Eu sou originário de uma nação que eu chamo de Nação Cariri, a região do sul do Ceará.
Nós somos remanescentes de índios e europeus e outros daquela região. Nós temos manifestações as mais diversas e por conta disso eu me sinto uma pessoa inspirada dessa fonte do Cariri. Eu me devo ao fato de escrever por ter nascido naquela região. A região do Cariri é uma região que me inspira profundamente. E assim, me sinto plenamente feliz por estar mais uma noite aqui, Dilson Lages e todos os colegas, né? E contemporâneos, né? Digo contemporâneos, como você citou, pessoas de 19 anos a 85 anos, me parece, que coisa maravilhosa. E Poemas Entre Gerações faz jus, então, para que a gente venha celebrar e brindar gerações. E, pelo menos, tentando quebrar esse ranço preconceituoso, porque é bom que fique muito claro que todo ser humano é um sonhador. Tenha ele 15 anos, 80, 70, 90. Enquanto ele existir, ele é um sonhador. E a literatura mostra isso com muita dignidade, né? Narrando seus próprios relatos. Então, muito obrigado. Eu sou, assim, editor, não é? E venho excursionando pela poesia, pela prosa, porque a leitura entrou muito cedo na minha vida. Muito cedo, na infância e adolescência, eu já me senti dentro desse contexto da literatura. E outro detalhe muito importante, eu não escrevo para ser gênio, mas eu escrevo. E eu brinco muito e digo que eu não sou poeta, mas eu tento. E tentações é que não me faltam. Então, assim, muito obrigado a vocês por estar presente aqui. Pelo que eu estou vendo, pessoas que têm uma afinidade muito grande com a escrita, porque a escrita também é uma forma de se espelhar na visão de mundo. Então, muito obrigado. Eu sou editor, como disse, repito, né? E estamos escrevendo, inclusive, o mundo. É a nossa tentativa de rebuscar também o mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Amparo, por Obrigado. gentileza, as suas palavras de apresentação. Boa noite. Eu sou professora. Vou ser breve nas minhas palavras, né? Que eu não sou de falar muito, não. Sou professora, eu também trabalho na saúde e a minha escrita vem assim de algum tempo, de adolescência, né? Digamos assim, bem antes da adolescência. Eu sempre gostei de escrever, né? Aí eu sempre tenho inspiração, o dia a dia, as pessoas que têm à minha volta, e também eu gosto muito da parte da literatura erótica, né? Também é meu forte. E poucas coisas, assim, sou de poucos amigos, e através desses poucos amigos é que eu tenho inspirações para escrever. Aí, citando aqui Paul Valéry, ele fala, né, que o poeta é comparado a um artesão, porque a sua inspiração é a poesia. Só isso que eu queria falar. Muito obrigado. De nada. Boa noite, Benedito. As suas palavras de apresentação, Benedito. Eu sou Benedito Lima, sou engenheiro mecânico, economista, auditor fiscal do trabalho e aprendiz de poeta. Me dediquei a escrever algo fora das minhas atividades de rotina há pouco tempo. E vi nesse pouco tempo que eu sou realmente um aprendiz. E estudo todos os dias para que consiga melhorar e externar o que eu sinto dentro de mim, uma visão que eu tenho de mundo. Muito obrigado. Obrigado. Cláudio, as suas palavras. Boa noite a todos, boa noite, Dilson. Meu nome é Cláudio, já tenho 39 anos, sou escritor há 25 anos, e desde que comecei a escrever, eu sempre digo que a poesia, né, a escrita em si, ela
já salvou minha vida inúmeras vezes. Então, eu tenho uma dívida de gratidão para com a escrita que vai para o resto da vida. Eu tento fazer o melhor, não só pela minha escrita, mas para tentar ajudar na escrita de outros, né? Então, assim, eu comecei a escrever numa época que não tinha internet ainda, então a gente tinha a vontade de divulgar nossos escritos, e não tinha uma plataforma como hoje tem, que chega a tanta gente, né? Eu imprimia encadernados com meus poemas, juntava um dinheirinho da merenda, deixava de merendar e entregava os encadernados para meus colegas, para a família, até que consegui lançar meu livro, e daí eu fui lançando outros e trabalhando também, sou professor, e vou seguindo, né? Tem um jornal de cultura, o Piauí, criado muito também para ajudar a esses jovens escritores, né? E também trabalhar essa interação entre os escritores mais experientes e os mais jovens, né? E agora, já tem nos últimos anos, estamos na luta com as coletâneas, né? Eu acho que estou casado, tenho 2 filhas e sigo batalhando, como todos. Flávia, boa noite. Suas palavras de apresentação. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Ana Flávia Valois e, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do Cláudio. Ele me convidou para fazer parte desse grupo e tentou estar junto de vocês com entre gerações. Em primeiro lugar, eu queria destacar assim, que eu moro em Parnaíba há 6 anos, eu não sou daqui, sou de Belém do Pará, trabalho como advogada, só que a escrita está na minha vida desde que eu tenho 12, e ela veio muito por conta da minha mãe, que é professora de educação artística. Só que tudo meu ficava muito engavetado. Amanhã eu vou fazer 33 anos, só que desde os 12 que eu escrevo, só que muita coisa ficava ali guardada. Eu tinha meio que vergonha de mostrar para o mundo aquilo que eu produzia. E me identificando com a colega Amparo, eu também sou de poucos amigos, aqueles poucos que eu conservo, que eu acho assim que são pessoas de ouro. No entanto, a literatura tem me feito ser alguém mais aberta, me aproximar mais de pessoas que convergem, sabe? Essa questão do gosto literário. Eu tenho um projeto na internet também em que eu falo do livro das pessoas. Eu gosto muito de estar lendo e estar divulgando as impressões que eu tenho acerca do livro dos colegas. E tem sido algo de extrema importância para mim, porque eu acho que a literatura brasileira tem que ser levantada. E fazer parte de algo em que eu escrevo e estou aqui com vocês divulgando aquilo que eu escrevo, e ao mesmo tempo sabe que eu também estou ajudando outros autores nesses meus projetos paralelos, né, que é do Instagram, que é o Coletivo Litera, que é um projeto também que eu tenho com pessoas de vários cantos do Brasil, saber que isso deu certo, que está dando certo, e que eu estou conseguindo tocar na vida das pessoas, junto com os meus colegas, junto até aqui com vocês, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser visto, deixa o meu coração assim quentinho, que eu acho assim, você está prestes a completar mais um ano de vida, faz todas aquelas reflexões e passa a entender de que a literatura, como o Cláudio muito bem falou, me salvou inúmeras vezes, de fato, a literatura salva. E a literatura aproxima, a literatura faz esses encontros acontecerem, ainda que nesse ano tão atípico, né, pessoal? E é isso, acho que em breves palavras eu consegui demonstrar o quanto que eu estou feliz de estar aqui hoje e de quanto que eu me sinto grata. E assim, eu sou aprendiz também, viu, Francisco Pontes? Eu sou uma aprendiz também, me considero aprendiz, a gente está sempre aprendendo, o tempo inteiro aprendendo. Eu queria, na verdade, ter chegado antes, né? Mas eu fiquei sabendo só agora que vocês já escreveram contos, né? Mas super feliz de estar, a partir de agora, integrando esse time. Na verdade, eu me sinto muito honrada. Eu não conheço ainda todos vocês, mas um pouco que eu já conheço, eu me sinto lisonjeada. É isso, pessoal. Boa noite, Altair. Boa noite a todos. O pessoal fala muito de aprender aí, eu estou gostando dessa história. Em 1975, eu não sou velho, não, é esse livro que é velho, mas eu sou novinho. E eu escrevi o seguinte: eu queria aprender contigo, mundo.
Eu queria aprender a amar, viver e, pelo menos, sorrir, ou mesmo chorar. Eu escrevi isso aqui porque minha mãe, quando batia na gente, dizia assim, olha, eu posso te ensinar, mas o mundo te ensina. E aí eu saí de Alto Mangá, onde eu nasci, fui morar na Bahia, junto a uma viagem, uma história muito linda da minha vida. E quando eu me vi com 15 anos, eu tive que ganhar meu pão de cada dia, e aí eu lembrei da minha mãe, agora eu quero aprender. Então, eu fiz um poema para o mundo me ensinar. E me ensinou muito. E lá eu publiquei esse poema, está neste livro publicado em 78, eu sou da geração mimeógrafo, só que em versão baiana, que aqui tem grandes vultos aqui do Piauí, dessa geração. Eu publiquei isso na Bahia, voltei para o Piauí e passei aí uns 17 anos em stand-by, até que eu publiquei outros livros e eu cheguei em Parnaíba, onde eu conheci o professor Alcenor, que nós temos uma ligação muito forte, porque ele foi meu professor de literatura e de redação. E uma vez eu fiz uma redação para ele corrigir, ele corrigiu, depois virou para mim e disse assim, você tem que ler mais. E eu nunca esqueci isso. Graças a essa frase de Noba, graças a Parnaíba, graças a tantas coisas que eu retornei para a literatura, hoje escrevo romance, contos, graças ao meu amigo Ciarline, por conta dessa coletânea anterior, romance, sou ensaísta e futuramente cronista, porque eu já fui convidado. Então, um prazer enorme estar com vocês. Continuo querendo aprender com o mundo, e agora com escritores, com poetisas, com vocês mais novos e mais velhos, isso não interessa enquanto poeta. Nós estamos aqui, e a vida é agora. Vamos lá, estamos juntos e misturados. Muito obrigado, Otávio. Boa noite, Arthur. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar fazendo parte desta coletânea, desta obra. Não conheço todos pessoalmente, da live de hoje conheço somente o seu Benedito e o Klaus Ciarline. Sou poeta desde os 16 anos, quando me descobri poeta, e fui muito incentivado pela minha professora de português, que também é a pessoa que me inspirou a hoje estar sendo um professor de português. Sou natural de Esperantina, tenho 22 anos, gosto muito de ler, tenho uma biblioteca particular com mais de 500 livros, escrevo poesias, escrevo cordéis, há pouco tempo também comecei a escrever contos, né? Logo depois acabei conhecendo a coletânea Contos Entre Gerações, que também me inspirou a escrever mais contos, né? Quem sabe futuramente eu esteja participando de uma coletânea com contos, com vocês também, né? Sou um pouco reservado, um pouco na minha, mas gosto muito do que faço. Poesia, para mim, é algo que é minha vida, é minha paixão, é o que me move todos os dias, e eu acredito muito que a poesia é capaz de mudar o mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Arthur. Boa noite, Antônio Galas. Olá, eu sou Antônio Galas Pimentel, participo desta coletânea Poemas Entre Gerações, que para mim foi uma alegria muito grande. Sou da cidade maranhense de Tutóia, que fica a 120 quilômetros de Parnaíba. No início dos anos 70, resolvi mudar-me do Maranhão para o Piauí e vir residir em Parnaíba. Aqui fui muito bem acolhido pelo seu povo e iniciei as minhas atividades profissionais como professor de língua inglesa e jornalista. Na minha atividade de professor, conheci o Mário Campos, então radialista, jornalista, que me apresentou ao Batista Leão, outro maranhense ilustre, que desenvolveu um belíssimo trabalho jornalístico aqui em Parnaíba. Após a apresentação, passei a integrar a equipe da Rádio Educadora de Parnaíba, ou melhor, do jornal escrito pelo Batista Leão, o Rádio Repórter Educadora,
onde foi inserido uma crônica de minha autoria, que era lida por Gilvan Barbosa, Reginaldo Mendes. Às vezes, quando pediam para repetir no programa do Silvio Gomes, Encontro com a Saudade, o Silvio Gomes também lia a crônica. Várias vezes pediram para repetir a crônica no programa do Silvio Gomes. Outro maranhense, bem aqui vizinho de Araioses. Pois bem, então a minha crônica era lida diariamente na Rádio Educadora de Parnaíba. E a partir daí, eu me entrosei na sociedade parnaibana e fui para o jornal Folha do Litoral, que eu era o secretário do Litoral, revisor e também redator. Depois de um certo tempo, mudei-me do jornal Folha do Litoral e fui para o Jornal Norte do Piauí. Tive um período afastado no Banco do Brasil e depois retornei, e agora nós estamos aqui participando da literatura dessa cidade, como membro da Academia Parnaibana de Letras, como membro do Instituto Histórico e Geográfico de Parnaíba. E eu quero dizer que para mim é um prazer, é uma honra. Eu tenho uma parte maranhense e outra parte piauiense. E eu sempre digo, nas minhas apresentações, o seguinte: sou filho do Maranhão, vivo em terras piauienses, não sei qual a mais amar, se a de Laravardiere ou se a terra de Mafrense. Muito obrigado. Então, boa noite, Alexandre. Fique à vontade para apresentar-se. Boa noite, Dilson. Boa noite a todos, pessoal. Meu nome é Alexandre César. Eu sou natural de Parnaíba, Piauí, né, norte do Piauí. Sou escritor, né, sou poeta. E já tive o prazer de participar das coletâneas Versania, agora contos entre gerações, né, poemas entre gerações e futuramente crônicas entre gerações. Eu sou acadêmico de letras português na Universidade Estadual do Piauí. Sou apaixonado pelas letras e o curso ajudou bastante a melhorar a minha escrita e abrir meus horizontes. E estou muito feliz de estar aqui hoje, poder estar falando sobre essa obra que é de fato um marco, né, essa trilogia entre gerações na cidade de Parnaíba, enfim, é isso. Obrigado, Alexandre. Nós passaremos agora ao segundo momento, esse primeiro encontro de leituras e encantamento de poemas entre gerações, que é a vivência concreta dos poemas produzidos pelos integrantes da coletânea. Nós vamos, então, projetar aqui o arquivo para que possamos, então, passear pelos poemas produzidos por cada um dos integrantes. Então, nós começamos com o poema de Ayrton Porto, e pediríamos, então, que o encarregado da leitura e de realizar também o seu diálogo sentimental com o poema, assim o fizesse. Dilson. Sim. No caso sou eu. Sim. Dentre os poemas do Ayrton Porto é um grande poeta daqui de Parnaíba, muito experiente e uma pessoa bem inteligente também, de grande talento. E eu fiquei feliz de ter ficado, dentre outros também que eu fiquei para
para fazer a leitura com ele, né? Ele que inicia a nossa obra, por questões de ordem alfabética, e eu escolhi o poema Bolei com Deus, onde ele inicia dessa forma: esta chuva, ai, esta chuva, que todo dia cai, e no mesmo horário, tão exata como 2 mais 2 são 4, me dói lá dentro, resgatando lembranças nebulosas de um tempo de infância, quando o céu ficava todo jambo e desabava toda a ira sobre a terra. E a terra não existia mais. Chuva do milho verde, do feijão verde, chuva de fartura, da fartura. Era também a chuva dos flagelados, das perdas, das desgraças, dos desesperos, das grandes enchentes, né? Nesse momento a gente vê como a vida, como tudo que nos rodeia e como a própria vida da gente, tudo há um lado bom e há um lado ruim, né? Tudo tem os dois lados. A gente sempre em tudo a gente vai enxergar essa ambiguidade e que muitas vezes aquela pessoa que é otimista, que é mais otimista, ela sempre vai enxergar o lado bom, né? E a que é pessimista vai enxergar sempre o lado ruim. E a pessoa que busca o equilíbrio, como é o caso do nosso amigo Ayrton, ela acaba enxergando os dois lados, mas sempre com olhar um tanto mais positivo, principalmente na maioria dos dias, né? Então, só continuando aqui, para eu comentar mais um pouco, chuva mandada por Deus, mas que Deus é esse que castiga crianças inocentes, velhos cansados, pobres desamparados, rostos sofridos, barracos perdidos? Com toda a naturalidade e com o desafio de minha existência, foi daí que indaguei Deus de sua infinita bondade e da sua existência, né? Eu quando eu era adolescente, no início mesmo de quando eu comecei a escrever, eu gostava de uma música de uma banda de rock, do Pato Fu, né? Que o nome era Deus, né? E era mais ou menos como o poema do nosso amigo Ayrton. Indagava se Deus existia, porque tanta coisa ruim que acontece, né? Era mais ou menos assim os versos, né? Deus, meu Deus, será que você é só uma ilusão? Não pode estar vivo, você come lixo, você come poluição. Então, assim, essa letra dessa canção, eu ainda bem jovem, me tocou bastante. E depois acabei vendo outros textos assim que faziam esse diálogo. E por fim agora, né, o último que eu li com essa pegada foi esse texto, né? Na verdade, eu posso estar errado na minha leitura. Essa coisa de bolei com Deus, ou seja, você ficar de repente bolado, né? Eu estou bolado com Deus, né? Me chateei com Deus de repente, né? Foi a maneira que eu li, né? De acordo com o poema. E é mais ou menos isso aí, mas na verdade é uma crítica social. O Ayrton Porto, ele tem esse olhar social de crítica, né? Que não é exatamente voltada para Deus, né? Deus aqui ele é um símbolo, né, para ele enxergar o próprio homem também, né? Claro que a chuva não é o homem que proporciona. Aí você vai dizer, o homem não proporciona a chuva, tá certo, né? Mas o homem, ele proporciona a desigualdade social. Então, quando você diz aqui que pobres, desamparados,
rostos sofridos, barracos perdidos, a culpa aparentemente é de Deus, que teria jogado essa chuva toda. Mas não, na verdade o Ayrton sabe, né? E a gente sabe que a culpa é desse sistema que faz com que as pessoas, com que muita gente more em barracos, né, em condições bem mais humildes, bem mais desamparadas, e que quando a chuva vem, né, acaba arrastando, né? Muita gente vivendo dessa forma para que poucos vivam numa condição melhor. Então a culpa acaba sendo da própria sociedade, do ser humano, né? Foi mais ou menos o que eu senti do texto. Muito bem, obrigado. Obrigado, Cláudio. Nós vamos passar, então, ao segundo poeta de Poemas Entre Gerações, Alberto Santos Furtado, que terá o poema agora lido com as impressões de leitura também. Eu pediria que o responsável pela leitura se manifestasse. Um amor eterno. Poema de Alberto Santos Furtado, feito especialmente para a coletânea Poemas Entre Gerações. Não há distância para o amor. Do conceito de infinito na história da astronomia, nós dois seremos um grande mistério. Mistérios que ocultamos um do outro. Meu erro foi não ter te conhecido antes do que eu falava quando te vi pela primeira vez. Parecia não haver sentido, algo que não devia. Onde está você? Como devo te imaginar? Deveria eu ter inventado um sistema que restabelecesse meu contato com você. O suficiente que eu esteja aí a seu lado, em pensamento. O resto não mais importa. É o mesmo que está aí, mas eu não posso te tocar. Refuto que você não pode me deixar num labirinto sem saída. Temos que nos encontrar. Só assim, nossos corações haverão de se acalentarem. Aquele belo amor em 1969 nos foi e marcou como uma volúpia da sinfonia erótica. Até breve, então. Aqui o poeta busca na memória um amor que ele teve e que jamais esqueceu, porque dizem que aquele grande amor que se tem na vida é eterno. E o poeta Alberto Furtado demonstrou isto aqui nas palavras dessa poesia belíssima. O Alberto, ele gosta de utilizar o verbo burilar. Burilar é melhorar. Tem vários conceitos na língua portuguesa. É dar um acabamento bem mais perfeito, bem melhor. E é como ele diz aqui, que ele deveria ter inventado um sistema que restabelecesse o contato dele com esse amor eterno. O Alberto retrata, nas palavras dele, uma grande paixão, um encontro que ele teve, que jamais será esquecido, e que ele diz que novamente ele vai encontrar, e deverá ser ainda muito breve. Como eu falei, ele gosta de burilar. E ele também retrata fatos da história, não na poesia não, ele também é cronista. E nas crônicas ele burila, ele retrata fatos da história da Parnaíba.
parabéns ao Alberto e parabéns a todos que participaram desta magnífica coletânea que uniu jovens, meia idade e uma idade maior, como a minha, do Carlos Pontes, 64, parabéns. Eu já sou mais velho, eu sou 5 anos mais velho, mas tudo bem. Parabéns à iniciativa de nos colocar em conjunto nesta leitura de Encantamento. Encantamento é algo fascinante, é algo que fascina, que encanta, é belo. Encantamento é beleza. Então nós não poderíamos deixar de ressaltar a ideia desses jovens, do Dilson, do Glaucio, do Alexandre, de promoverem esse encontro entre gerações. Parabéns a todos. Nós iremos visitar agora o poema de Alcenor Candeira Filho. Pediríamos, então, que o responsável pela leitura assim o fizesse. Boa noite, mais uma vez. Eu estou com essa missão importantíssima de recitar ou ler o poema do meu amigo, confrade Alcenor Candeira Filho, nosso amigo Noba. E eu escolhi o Ode a Fernando Pessoa. Isso mesmo. Olha, o trabalho do meu professor Alcenor, por si só, já é um trabalho muito grande. Como eu disse, sou meu professor de português, redação, literatura, aí em Parnaíba, quando me preparava para o vestibular de Direito. Aprendi muito com ele. É uma responsabilidade muito grande desde já, quando o meu amigo ver esse vídeo, já peço desculpas se eu não fui o suficiente competente para interpretar um trabalho deste. E ele, fazendo ode a Fernando Pessoa, aí a missão dobra de figura, porque falando de uma autoexpressão da literatura portuguesa, de grande exemplo para nós brasileiros, de grande inspiração. E ele faz, através de antítese, umas colocações, um jogo de palavra só de artistas das letras é capaz de fazer, e se inspira aí no poema de Fernando Pessoa, O Mar de Portugal. Muito interessante, nos poemas mais populares, eu dizer assim, entre nós, daqueles de Fernando Pessoa. É um poema muito bonito, muito bem trabalhado, como um artesão das letras, que é o nosso amigo Noba. Então, eu vou ler aqui, depois faço mais algumas considerações. Ele pega o sobrenome do poeta, Pessoa, e trabalha com a referência à pessoa humana, à forma humana, o tratamento humano, Pessoa. Daí em diante ele constrói assim. Pessoa, genial pessoa, que me ensinou a mim e a milhões de outras pessoas que o início é o fim, do começo, do meio, do mar sem fim. Pessoa plural, porquanto um além de outros, que me ensinou a mim e a muitos outros que a lição sem igual é igual à essência do superficial. Pessoa de confusa coerência, poeta de louca lucidez, de um não convicto, sempre atentamente, alheio a tudo, atormentadamente, igual a todos e, sinceramente, fingidor, a ponto de fingir que é dor, a dor do alcoólico, tabagista, solitário, esquizoide, fóbico, compulsivo, depressivo, mediúnico. Imortal, morto de Portugal e do mundo todo total, que entre o mundo e o nada, por não ser pensador, pensou sem pensar. E que entre o nada e o tudo, por não ser sonhador, sonhou sem sonhar. Poeta de bastantes importantes lições, você, contudo, pessoa, com ser mestre, não me ensinou a mim, nem às outras pessoas, em suas largas preces, se rezar é sonhar, ou pensar,
ou se as duas coisas juntas, ou se nenhuma coisa nem outra. Mas tão somente orar, ou seja, balbuciar silenciosa e simplesmente alguma coisa que só o céu pode escutar. Pelo visto, me esforcei, professor, mas sei que esse poema é muito maior do que um declamar meu. E aí está uma obra para se ficar para a imortalidade, como é as coisas de Noa, que registrou, entre outras, a Praça da Graça, a Pedra do Sal e tantos pontos da cultura física e sentimental de Parnaíba, também o fez neste poema dessa ode a Fernando Pessoa. Observe as construções verbais, as construções de antítese, quando ele fala pessoa de confusa coerência. Como é que pode ser confusa coerência? Poeta de louca lucidez, de um não convicto, sempre atentamente, alheio a tudo. Isso é pessoa, isso é Alcenor Candura Filho, Noba, um ode a Fernando Pessoa, que tem meu respeito, minha admiração. Muito obrigado. Passamos, então, ao poeta seguinte da coletânea, Alexandre César. Nós iremos realizar a leitura do poema do Alexandre. Selecionamos aqui para leitura o poema O que se entende, a Amanda Silva. Como se sucedem as surpresas semanais, disparadas as vestes da luz ou a nudez do sol, no desatento piscar do acaso, o que traz o adianto do arrebol ou seu atraso é o embalo argentino logo acima dos lábios, teus ares de demônio depositam-se na face. Tão logo é desastre a profusão da tempestade do pouco que se sabe ou se entende por mulher. Pois eu que desconheço a natureza do que é toque, vibro, seja brando ou seja forte, o ritmo da dança, quando a pupila se esparrama pelos olhos calmos. A tempestade deságua em lavra veraz, como um oceano de carvalhos, ademais, ainda que deixe vestígios pela pia e um espelhado semblante de que tudo ali já basta. Fabrica, alheia ainda à estranheza dos tropeços, novo arbítrio, nova casa. O seio esmaga episódios de silêncio comovido. Já não vê martírio nem poesia, ou qualquer outro bicho. E percebo que é feminina toda bebida, desde o ódio ao ópio do enigma. Bem, nos toca aqui esse poema que responde por um nome. Este poema responde pelo nome Paixão, a grande quantidade de associações que a voz lírica aqui o faz, que pode aí muito bem estar resumida no verso: a profusão da tempestade do pouco que se sabe, porque paixão, em essência, no poema e para além do poema, é esse aliar-se da realidade imediata, da realidade física, para a sensação de inocência, a sensação que expressa aí aquilo que alguém poderia designar ou caracterizar como o tolo, aquele que se desvincula, né, do real em nome de uma sensação ou de um estado de emoção que o deixa literalmente abobalhado. Mas, para além disso, né, o que essas imagens nos faz é nos colocar em contato profundo e imediato com a grande profusão de sensações que toda paixão é capaz de provocar, nos cobrindo de luz e, ao mesmo tempo, de desejo, de ânsias
de insatisfações, de incompletudes, funcionando também para nós, sendo para nós seres humanos também uma espécie de bebida, sendo para nós também, muitas vezes, funcionando para nós como, de repente, algo que nos anestesia, que nos tira do princípio da realidade. Bonito poema. Temos então agora como poeta, cujo texto será comentado, o poeta Altevir Esteves, cujo poema será lido por Cláudio Cialini. O Altevir é uma pessoa que eu admiro não só como escritor, mas como ser humano mesmo, como profissional, uma pessoa muito batalhadora, uma pessoa de grande sensibilidade. E eu escolhi a poesia dele, O Nosso Amanhã. O meu grito apaga o mito de que no mundo estou sozinho. Se a vida não é só meu ninho, verei de lado o meu vizinho. Ainda chega o dia que a verdade, que o mito da eternidade, seja o domínio da ciência. A vida é toda cadência, e não só iniquidade. O meu grito já tem eco dos que creem na harmonia. Seja tudo, noite e dia, que venham meses e até anos, e o nosso cotidiano não será eterna agonia. Tá? O que eu gosto muito dos poemas, né, dos poemas, das crônicas de Altevir, e esse especial eu já tinha até escolhido, e o Galas pediu muito para ler o Altevir, e permiti a ele, né? Mas acabou voltando para mim, no caso. Então, esse poema eu acho muito interessante, porque ele fala da força de cada um. Pelo menos foi o que eu absorvi, né? É a força que a gente tem, né, que cada um de nós tem, e que muitas vezes ela só se mostra se realmente você tiver a coragem para mostrar, né? Quando ele fala que o grito apaga o mito, de que no mundo estou sozinho, né? Ou seja, quantas pessoas estão por aí no mundo, no Brasil, na Parnaíba, sofrendo muitas vezes se sentindo sozinhos, sofrendo com depressão, né? Sentindo que não tem alguém do lado, né? Achando que não tem ninguém do lado, né? Achando que não tem força. Só que quando a força não outros podem te ajudar, um psicólogo pode te ajudar, um amigo pode te ajudar, a família pode te ajudar, mas tem que vir de você também, né? Esse grito tem que vir de você, né? Por mais que alguém te ajude. E quando você se manifesta, e esse manifesto não é só gritar ao alto, nem só aparecer, é se manifestar também ajudando, né? Ajudando o próximo, enxergando o outro, enxergando o próximo. Quando você faz isso, você começa a verificar que o mundo pode sim ter esperança, aquela esperança que de repente você achou que não tinha. Que você também não está tão só. Que mesmo que tenha muitos problemas, que esse mundo, né, essa sociedade tenha vários problemas, quando ele fala, ó, a vida é toda ritmo, e não só iniquidade, né? Então, a vida não é só o que a gente vê nos noticiários de desgraças, de problemas, de morte, de preconceito, né? Não é só isso. A vida é muito mais do que isso.
Então, assim, eu posso até estar errado, me desculpe, eu até vi se a minha leitura, de repente, não foi exatamente o que você quis passar, mas foi assim que eu senti, né? Foi assim que chegou ao meu sentimento, né? Obrigado. Muito bem. Poema como sentimento, né? É o que nós estamos fazendo aqui, né? Estamos vivendo estes textos como sentimento. Então, nós passamos ao poeta seguinte, na verdade, a poetisa Amparo Carvalho, e pedimos que o leitor da vez se manifeste. Assim, eu fiquei muito feliz de ter sido escolhida para ler Amparo, porque eu já havia lido os 4 poemas dela, mas teve um que me chamou bastante atenção, porque é muito pontual para agora, do que nós estamos vivendo. E o escolhido foi o Mulheres. Somos mulheres, vítimas de tradições, de crenças de pessoas alienadas, de preconceitos enraizados. Somos mulheres, algumas feridas, outras mortas, por serem guerreiras. Esse é o delito. Somos mulheres, às vezes violentadas, algumas angustiadas, todas lindas e oblíquas, mas mortas. E nesse entremeio mortal, não se pensa, discriminam as vítimas. Vítimas de um sistema irreal. Somos mulheres. Calamos gemidos para resistir, em corpos corrompidos, cobertos de ais, e em resiliência para sobreviver. Então, em meio a notícias em que o número de feminicídios aumenta a cada dia, em meio a tanto preconceito e machismo com as mulheres, eu não podia deixar de destacar esse poema que muito me tocou e que eu gostaria que fosse até lido por mais pessoas do Brasil inteiro pudessem conhecer o que Amparo quis dizer. Porque eu acho que o momento é muito propício, o momento onde o judiciário entorta para defender seres inescrupulosos, onde o judiciário inventa vãs doutrinas, né, para poder defender aquilo que é indefensável. É a minha missão estar hoje aqui como poeta, que em parte me considero, porque eu acho assim que eu me considero uma poeta em formação, né, aprendiz, mas eu não podia deixar de levantar a nossa bandeira. Eu acho que todos que estão aqui presentes levantariam em o mesmo tom e o mesmo som. Então, Amparo, meus parabéns por ter dado voz a gente que inúmeras vezes somos por aí caladas, né? Somos tão de forma inadvertida sofremos. Enfim, eu acho que você conseguiu repassar e me trazer a emoção de dizer que, olha, se era a tua missão falar do que anda acontecendo agora, missão cumprida, amiga. Meus parabéns, viu? Uma honra, meus parabéns. Muito obrigada pela oportunidade de me deparar com esse poema hoje. Gratidão. Obrigado, Ana Flávia. Vamos passar para o poeta seguinte. Aliás, o poema seguinte é de Ana Flávia. E o leitor da vez, por gentileza, se apresente. Boa noite. Boa noite, Amparo. Qual é o poema, Amparo? Você vai ler de fato? Eu estou com um problema. A Abóbora Temporal dos Inválidos. Tá? Esse poema, ele me chamou a atenção. Depois eu explico o porquê que ele me chamou a atenção. Ele vem assim: letra feito mágica, expões obtusos da alma, a teimosia te pede calma. Senta, vem escrever por aqui. Desarma as convenções ultrajante dali, desconstrói castelos inventados, cavaleiros bem armados em seus portos solidões. São só 2 limões de um bem amado. Assim se faz acontecer. Não espera anoitecer. Vem dar prazer à tua próxima criação. Invenção do poeta não tem limite. Queres um palpite? Cria-te.
né? E o poema de Flávia, ele traz assim esses conflitos, essas manifestações sobre a criação poética, né? Que às vezes as pessoas pensam que assim, não, você é escritor, você é poeta, você escreve a hora que você quiser. Sim, alguns têm essa facilidade de assim, pouco tempo, fazer um poema. Eu tenho essa facilidade de fazer, assim, se eu ver um elemento, como eu coloquei lá no livro, eu tenho assim uma facilidade para escrever quando eu vejo assim um elemento do dia a dia, que a minha escrita é simples, sabe? Eu busco no dia a dia, na minha vivência. Então, o que me chamou a atenção nesse poema aqui de Flávia foi essa simplicidade, esse conflito, que o poeta busca para escrever, né? Ele não tem limite, né? A invenção do poeta, como ela fala aqui, não tem limite, né? E ele precisa de certos elementos para compor, como é que se diz, a sua escrita. E é muito interessante isso. Achei muito interessante esse poema dela. Tá bom? Obrigada. Obrigado a você. Passaremos, então, ao poeta seguinte, Anaildo Fontinelli. Pedimos, então, que o leitor da vez realize a leitura do poema que selecionou. Muito bem, eu fiquei com o poema Deficiência Não Nasce, se cria, do Anailton Fontinelli. E ele é assim. A deficiência não nasce, se cria. Não está na ausência, não está na letargia. A deficiência está no preconceito que se cria. Não é síndrome de Down, não é Parkinson, não é tetraplegia. A doença está no preconceito que se cria. Todos nascem iguais. O que tem e o que não tem braços. O que não tem e o que tem paralisia. A diferença está no preconceito que se cria. A esperança que se dá é que todo preconceito que flegia é nunca jogar, na sua dignidade, um balde de geografia. Bem, eu vou fazer um comentário bem breve também sobre o poema, né? Que nós estamos lendo os textos, né, dos colegas que mais nos chamaram a atenção, independente da razão, né? E o que me chamou a atenção aqui, especialmente, foi o tema, né? Tratar da doença e da deficiência, né? São dois temas que você não costuma ver sendo tratado em poemas, né? Apesar disso, o texto é um pouco diferente do que eu, a princípio, imaginei que fosse, né? Ele sugere ser uma espécie de protesto ou exclamação. Todavia, a execução da forma que o autor utiliza para validar essa premissa, né, de que a deficiência é uma criação, ou tem uma criação do preconceito, né, é uma criação do preconceito, porém parece que, do ponto de vista da forma que ele está disposto, tem uma ideia que pode sugerir uma real equidade de condição entre os indivíduos, e o que vai gerar aí uma ambiguidade. E aí foi justamente essa ambiguidade, junto com o fato do tema me parecer inusitado, que chamou minha atenção. É isso. Muito obrigado, Alexandre. Poema seguinte, da coletânea Poemas entre Gerações, é de autoria de Antônio Galas. Quem procederá à leitura do poema, por gentileza? Gilson, eu falei, eu escolhi o poema Deus. Deus é tudo que existe. É o ar, o mar, a terra, o infinito. É o alegre, é o triste, é o feio, é o bonito. Deus é a natureza. A tecnologia, a informação, é a mulher em sua beleza. Deus é a vida, é o pulsar de um coração, é o sorriso de uma criança, o cantar de um passarinho. É a fé, é a esperança, é a amizade, é o carinho. Deus é a mão que afaga, é o ouvido que escuta, é o perfume que embriaga. Deus é o trabalho, é a labuta. Deus é a palavra amiga.
é o coração que perdoa, é o lar que nos abriga, é a oferta que se doa. Deus é ternura, é o esplendor, é a formosura. Deus é tudo. Deus é o amor. Ou seja, demonstra para além da crença do amigo Galas, o que eu absorvi desse poema? É uma ideia de que alguns têm essa ideia, outros não, né? Alguns têm essa percepção, outros não, de que quando a gente fala que Deus ele está em todo lugar, né? Muita gente enxerga que Deus é a divindade que está em todo lugar e ele pode estar ao seu lado aqui, te observando. E não deixa de ser uma verdade, né? Mas quando a gente fala também que Deus está em todo lugar, é porque todos nós, né? Todos nós, de certa forma, e principalmente quando unidos, né? Quando unidos, nós também somos Deus, né? E aí, de repente, quando se fala isso, alguém pode interpretar achando que você se considera Deus, né? Fulano é Deus, ciclano é Deus. Não, não é uma pessoa, né? Eu não estou falando de uma pessoa, somos todos nós. Quando nos unimos, né? Quando nos unimos, Deus está ali. Então, assim, eu acho que é mais ou menos também o que Galas, né, tentou passar, né? A visão de Deus de certa forma, dialoga um pouco com aquele poema que eu já mencionei, do Ayrton, embora do Ayrton a gente enxergue o lado bom e o lado ruim, né? A gente enxergue, de repente, sob aquela ótica mais otimista, ao mesmo tempo pessimista e tentando o equilíbrio daquilo ali. Agora, nesse não, é uma visão mais positiva sobre as coisas. Dá para ver que Galas sente o mundo e observa o mundo de uma forma bem otimista e bem crente, né? a Deus, né? Bem fiel ao que ele acredita. Mais ou menos o que eu assimilei. Passaremos então obrigado, Cláudio. Passaremos então ao poeta seguinte, Antônio José Salles. Quem lê? O Antônio José Salles. O Antônio José eu fiquei também. Com o Antônio José, que é Filosofia da Aranha 2. Não, desculpe. É Psicopatologia Social. Página 49. Nosso mundo moderno, cada vez mais medieval, o céu perto do inferno, homem vestido de terno, com coração de animal. O certo se tornando errado, eterna luta, bem versus o mal. O ser humano está cercado sem saber escolher o lado, pois está tudo tão igual. Não adianta se esconder, nem fingir que é normal. Nesse mundo, vamos viver sorrindo, a se entreter da psicopatologia social, né? O que é essa psicopatologia social? Né? É a disciplina que pesquisa o sofrimento mental. E aí essa psicologia ela vai se desdobrar entre a parte física, emocional, social, né? E quando ele fala do social, ele está abordando o quanto um ser humano pode sofrer, né? O quanto o ser humano sofre
em meio à sociedade. Quando ele fala principalmente nosso mundo moderno cada vez mais medieval, ou seja, muitas práticas terríveis que existiam na Idade Média, né, ainda hoje existem. Tem muitos que falam, o mundo está cada vez mais desumano, o mundo está cada vez mais cruel. A gente que tem um estudo de história, eu sou formado em história, eu pude verificar na Idade Média, né, em outras épocas, a crueldade do ser humano sempre foi a mesma. Né? Sempre existiu uma sociedade de classes, sempre existiu uma sociedade onde o homem, né, pensa muito em si, né, onde o homem fere demais o outro. E tudo isso vai criando feridas psíquicas no ser humano. Então, essa psicopatologia social, ela é uma maneira bem interessante, né, que o Antônio José Salles, outro grande poeta da obra, assim como todos, vem nos dizer, né, o certo tornando o errado, eterna luta, bem versus mal. O ser humano está cercado sem saber escolher o lado, pois está tudo igual. Não adianta se esconder, nem fingir que é normal. Né? Eu, por exemplo, desde criança, eu tenho uma doença que se chama síndrome de Tourette. Né? E por muito tempo me provoca tiques, déficit de atenção e muitas outras coisas. E por muito tempo eu tentava me esconder. Né? Eu tentei esconder isso e era muitas vezes pior. Né? Tentava ser normal, quando será que existe o normal? Quando eu passei a ver que não existe esse normal, e que todo mundo tem sua cota de anormalidade, né? ou de feridas psicológicas, sociais, eu passei a me enxergar melhor e a lidar melhor com o mundo. Tá? Então, acho que mais ou menos me tocou muito esse poema dele, né, em função de tudo que eu falei aqui. Obrigado. Obrigado, Alcio. Vamos passar, então, ao poema do Arthur de Paiva. Quem leu, Arthur? Olá. Boa noite. Boa noite mais uma vez. E é sempre uma grata satisfação a gente falar de um poeta jovem, porque a juventude é sempre aquele grande alvorecer. E existe algo de divinização na poesia. E quando eu li do Arthur de Paiva, a oração do poeta, aí eu me senti a pertinência de ler. A oração do poeta: eu peço força todos os dias para poder continuar. Eu peço a rima e a estrofe e o dom de versejar. Eu peço o lápis e o papel para sempre copiar. Eu peço o dom do sentimento para poder me expressar. Ensine-me a pensar e também a declamar, e que vivendo solitário eu possa me inspirar. Que eu enxergue sempre mais, que eu seja a poema. Faz de mim um poeta, dá-me poema. Amém. E em seguida ele fala que a poesia é oração, é quase um complemento. Poesia é algo recitado como uma prece, que vem de dentro, carregando emoção. A poesia é conversa, a poesia é oração. O poeta reza quando recita. Então, sem fugir dessa trajetória da divinização do... Quando você declama, é bom que você sinta um pouco de uma oração muito próxima. Né? A oração que eu estou me referindo aqui não se trata de nenhuma religião, viu, gente? Nenhuma delas. E eu, lendo Arthur, me fez repetir um discurso que venho traduzindo há algum tempo, que é do Antônio Cândido,
Esse homem que teve uma vida física até 99 anos de idade e que nos deixou um legado excepcional. E tem um pequeníssimo texto dele que se fala o direito à literatura. A eficácia humana é função da eficácia estética. E, portanto, o que na literatura age como força humanizadora é a própria literatura, ou seja, a capacidade de criar formas pertinentes. Isso não quer dizer que só serve a obra perfeita. A obra de menor qualidade também atua. E, em geral, o movimento literário é constituído por textos de qualidade alta e textos de qualidade modesta, formando no conjunto uma massa de significados que influi em nosso conhecimento e nos nossos sentimentos. Então, eu queria traduzir nessa noite de grande celebração. Eu estou sentindo tanto contentamento de ver aqui o Dilson Lages, de ver essa força gigante do Cláudio Ciarline, essa atuação de todos os poetas e poetisas. Eu não costumo discriminar com relação ao poder de criação, porque a criação eu respeito muito. Eu não reverencio somente os gênios, eu reverencio aquele que cria. Então, para mim, quem cria merece todo o nosso respeito e toda a nossa consideração. Por isso, eu me sinto profundamente honrado de participar com vocês e deixemos os gênios com as suas genialidades, porque todos os poetas e poetisas têm o seu espaço de criação e merece todo o nosso respeito. Entre gerações, chegou e nos chegou para contemplar de que nós nos merecemos o maior dos respeitos possível. Quanto à questão da genialidade, o próprio tempo vai poder explicar. Não escreva para ser gênio, mas escreva para ser poeta e para ser poetisa. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Carlos. Boa noite. Passaremos, então, ao poeta Benedito de Lima. Bom, eu me sinto honrado de um contemporâneo de geração, o Benedito, do qual tenho admiração. Esse homem que trabalha no combate ao análogo de escravo, que é um trabalho sublime, excepcional. Mas nós estamos aqui para falar de poesia, para sentir a poesia com toda a sua intensidade. O Benedito escreveu um poema, Subúrbios, dedicado a Paulo de Tarso Mendes de Souza, que diz assim: como o sol em fim de tarde que se afoga no mar para renascer, eu fecho os olhos, amoitando-me na floresta de teu ventre, alucinado com as belezas dos subúrbios do teu corpo, eu percorro-te sem pressa como da primeira vez, amulherando-te e levando-te ao infinito. Ancoro-me em cada pomo em devaneio, com o cheiro que emana dos teus pelos. Eu paro e sigo-te brincando horas a fio, extasiado com os ais da danação. E um arrepio me faz perder o rumo, mas me aprumo e sigo em frente, com receio de parir separação. Obrigado, Benedito, por esse forte sentimento, inclusive de sensualidade, de amor em todos os sentidos, carnal, espiritual e de alma. Então, gostaria de participar a todos vocês dessa noite, em ter falado do Arthur, um poeta de 20 e poucos anos, e do Benedito, um poema contemporâneo, tal e qual a Ana Flávia falou, e eu estou meio exibido porque eu completei ontem 64. É a minha revolução. Eu não sei por quê, pela primeira vez na vida, estou me propagando tanto como eu não sou de falar da minha idade, nem tampouco sequer a data de meu aniversário. Mas, gente, me perdoe, mas 64 não pode ficar impune, não é? Um grande beijo para vocês. Estou curtindo cada poeta e poetisa aqui, com a maior atenção possível. Ana Flávia, essa paraense maravilhosa. Obrigada. Já morei 13 anos naquela terra linda, Belém do Pará.
Esses 13 anos hoje estão gravados aqui no meu coração. Belém é uma lindeza e parte do que aprendo na vida e aprendi, eu devo muito a Belém do Pará. Nossa. Gente, obrigado. Boa Que noite. bom. Cláudio Ciarline, continuo sendo um torcedor, sabe, quase fanático da sua luta, essa luta pertinaz que você tem, mediante a literatura, você que não mede esforços para considerar de A a Z poetas e poetisas, quase sem preconceito e sem discriminação. Gente, um beijo, boa noite. Obrigado, obrigado, amigo. Boa noite, parabéns, Francisco Carlos, Obrigado, pela virada do calendário, né? Um abraço. Passamos, então, exatamente a Francisco Carlos Pontes. É o seguinte, eu escolhi, né, como são haikais, trata de haikais, para não ser tão breve, eu escolhi 3 haikais, né, no caso. O primeiro foi Traquinas, que está aí nessa página, onde Carlos diz o seguinte: precisamos de palavras que saltem fora das páginas. Ou seja, quando ele fala isso, pelo menos pelo que eu entendi, né, ele ainda fala traquinas, né? Seriam as palavras traquinas, que elas saem das páginas, né? Ou seja, escrever, né? Escrever, o ato de escrever do poeta é diferente do ato de escrever das demais pessoas, né? O escritor, ele coloca o sentimento naquelas palavras que ele está escrevendo. O que ele está colocando no papel não é um escrito qualquer, uma anotação, um registro. Não. Aquilo ali tem sentimento. Então, ele transforma de tal forma que quando o sujeito vai ler um verso, um poema ou um conto, aquelas palavras que estão ali, elas parecem transbordar, elas parecem sair do papel. E meio que o leitor se vê envolvido de tal forma que tem horas que ele não sabe se ele entrou no livro, na história, ou se a história saiu e faz parte da vida dele, né? E foi o que eu absorvi um pouco, né, de quando ele fala isso. O outro poema é na outra página, que é a página 60. E é muito característico dele, da veia crítica que ele tem, né? O Pontes, ele tem um lado amável, gigante, ele tem uma grande sensibilidade, ele é um cara leal com suas amizades, mas ele também tem um olhar crítico, né? O que ele não gosta, ele logo põe o dedo, né? Então, quando ele fala bajuladores, né? Há um homem na antessala do poder esperando voraz cheirar a privada do burguês, né? Eu acho que isso aí não tem nem o que se falar, né? Só essa imagem já diz tudo da crítica que ele quis impor, né? Eu acho que a gente deve... E tem um poema do Alexandre que mais ou menos dialoga um pouco com esses bajuladores, né? Embora não exatamente, né? Tem um poema na obra do Alexandre que se chama Elogista, né? Pelo menos também foi a minha impressão, né? Que fala de quem vive a elogiar, né? Quem vive a elogiar. No caso desse elogista aí, do bajulador, né? Ele bajula, vamos dizer, aquele que está no poder, aquele político, aquele senhor de elite, aquele cara que manda. Já no Alexandre é o elogista ao escritor, ao artista, né? Mas, de certa forma, são personagens que exageram, né? Claro que nós devemos elogiar algo bom, né? Algo que é bom a gente deve elogiar, a gente deve elogiar atitudes boas,
a gente deve elogiar uma série de coisas, mas a gente tem que tomar cuidado para também nos tornar um bajulador, né? Nos tornar alguém que só elogia sem nunca ter um olhar crítico também, né? Embora com educação, é claro, sempre, né? E a última aqui que eu tinha separado é Agonia. O poeta disse: viver tem a sua crueldade. Né? Então, assim, é outro haikai que fala por si, né? Viver tem a sua crueldade. E o próprio poeta que disse isso, né? Eu, Pontes, vocês todos, precisamos muitas vezes dessa crueldade, né? A crueldade que a vida nos impõe, muitas vezes, nos incentiva, nos inspira e nos faz querer lutar para superar essa crueldade, né? Para superar esse momento ruim ou essa pessoa ruim que nos afeta e seguir em frente, né? Por tempos melhores. E ainda conseguimos escrever algo sobre. Parabéns, Carlos. Obrigado. Bem, muito obrigado, Cláudio. Passaremos agora a mergulhar na poesia de Carvalho Filho. Quem leu Carvalho Filho, por gentileza? Coube a mim ler a poesia do Carvalho, e isso me deu uma felicidade muito grande, porque ler um poema de alguém que você admira já é o primeiro passo para a felicidade. E o poema que eu escolhi é um poemático em crise. Silente e ardente. A poesia é sintoma. Hematoma de um sol desmembrado. As vestes em fogo. O riso é faca. Meus sonhos pesos. Animosidade, um suspiro. Ponteiros convictos, murmurantes. Este poema me faz lembrar de um escritor francês que escreveu uma carta para outro escritor francês. Quando terminou a carta, escreveu embaixo: PS. Caro amigo, infelizmente estou com pouco tempo, senão faria esta carta menor. Observe que num poema pequeno deste, a profundidade e o talento que tem o Carvalho. Aqui, nesse Um Poemático em Crise, ele consegue colocar todas as dificuldades da criação, da inspiração que o poeta sofre no momento de parir a sua criação. Então, eu acho que esse poema é um poema que quase todos nós que participamos de poemas entre gerações gostaria de ter feito. Eu parabenizo publicamente ao Carvalho pela genialidade de ter sido conciso, objetivo e refletir todas as dificuldades que um poeta tem no seu momento de criação. Muito obrigado, Benedito. Passamos, então, à poesia de Cláudio Ciarline. Sim, viu? Coube a mim ler uma poesia do Cláudio, analisar, né? E a poesia que lerei é a poesia Escrevo, da página 67. Ela diz o seguinte: escrevo a quem pinte, musique, esculpe, cante. Escrevo, não apenas para exercitar, desabafo, elogio, crítica, sugestão. Escrevo, como vivo, respiro, ouço canção, tudo que me sensibiliza. Escrevo, mesmo contestado, menosprezado, odiado, continuo, sempre, sempre, sempre. Escrevo, conforme a vida vai me tornando meio torto,
feio, ridículo. Escrevo, e não há nada mais que eu queira, pois em mim é tudo desde o antes ao depois. Escrevo a poesia, a crônica, o artigo, o conto, a matéria, a resenha, o jornal, o blog. Escrevo para mim mesmo e para quem goste, idem, de mim e o do que. Escrevo, eu, você. Escreve. Essa poesia do Klaus, eu escolhi ela porque, na minha interpretação, ela demonstra, né, vários motivos, vários fatores que nos levam a escrever. Na poesia, como escritores, como poetas, nós temos várias coisas que nos sensibilizam, nos inspiram a estar escrevendo. Tem gente que escreve no momento que quer. Tem gente que escreve somente depois de ouvir uma boa música. Tem gente que escreve depois de ler. E essa poesia do Klaus, eu interpretei ela desta forma, que podemos escrever, podemos nos sensibilizar com várias formas, vários objetos, várias situações. E com elas podemos transformar tudo aquilo que vivemos em poesia. De já agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, Arthur. Nós, então, fechamos o primeiro conjunto de textos e autores de poemas entre gerações com esse conjunto de leituras coletivas que procuram fazer com que esta coletânea seja, para além de um momento de expressão pessoal do sentimento particular da voz lírica que cada um criou em seus textos, para além de um sarau, para muito além disso, possa se converter em uma coletânea de interesse coletivo, em que, ao mesmo tempo em que lemos, sentimos, nós, de uma maneira geral, contribuímos também para a formação de leitores. Muito obrigado a todos pela ilustre presença e participação nesta noite de hoje e até a próxima oportunidade de leitura coletiva de poemas entre gerações. Muito obrigado. Klaus, você quer dar alguma palavra? Só agradecer a todos que participaram dessa gravação, a todos que participaram do livro. Estou muito agradecido por todos que abraçaram o projeto e agradecer a você, Edilson, por estar conosco, mediando esse momento muito importante para todos nós, para o projeto Entre Gerações e especificamente para o Poemas Entre Gerações. Vamos sempre juntos na luta pela cultura e pela literatura de Parnaíba, do Piauí, do Brasil. Até